Tudo bem com vocês? Pois é. Na aula de hoje a gente segue no nosso assunto funções polinomiais de segundo grau. E hoje a gente vai entender melhor como é que é a questão do sinal da função polinomial de segundo grau. Bom, quando eu me refiro ao sinal da função, eu estou me referindo ao sinal do y, né? A gente sabe que o y varia com x de acordo com uma lei, que é uma lei quadrática, né? Não é isso? Agora, o y eventualmente pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser até zero, né? Depende fundamentalmente dos coeficientes A, B e C, não é isso? Claro que eu estou supondo, a gente está estudando uma função que é uma função de R em R, ou seja, o domínio é o conjunto dos reais. Então, nessa aula a gente vai tentar entender melhor o que acontece com o y quando o x varia lá do menos infinito até o mais infinito. Vem lá dos números negativos, lá do menos infinito, vai crescendo, passa pelo zero, depois continua crescendo da esquerda para a direita. O que vai acontecer com o y? Será que o y fica sempre positivo, fica positivo depois negativo, cai a zero? Depende, minha gente, né? São basicamente 3 casos, né, que a gente vai estudar. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer um exemplo. A gente sabe que uma função polinomial do segundo grau é definida por um polinômio do segundo grau, ou seja, o y é igual a x2 mais bx mais c, né? Vamos pegar um exemplo? Por exemplo, essa que está aí, ó, y igual a x2 menos 6x mais 5. É um polinômio do segundo grau? Sim. O coeficiente A vale 1, o B vale menos 6 e o C é 5. Ninguém tem dúvida disso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabelinha e experimentar alguns valores, tá certo? Eu vou sugerir, então, que a gente varie o x do menos 1 até o 5, até o 6, de 1 em 1, né? E nós vamos substituir aqui, ó. Quanto que vale y quando o x for menos 1? A resposta está aqui, eu já pus aqui embaixo. Mas vamos calcular de novo, ó. Menos 1 ao quadrado é quanto, gente? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, portanto é positivo, é 1, né? Então aqui dá 1. E aqui, ó, menos 6x, ora, se o x é menos 1, vai ser menos 6 multiplicado por menos 1, também vai ser positivo. Então eu tenho 1 mais 6 mais 5. O mais 6, 7, mais 5, 12, né? Então a imagem do número menos 1 por essa função aqui é 12. Ok, galera? Positivo, tá vendo? A imagem do menos 1 é 12, que é um número positivo. Vamos ver a imagem do zero. Bom, do zero fica fácil, né? Aqui é zero, aqui também é zero, virou 5, né? E a imagem do 1, gente, vamos ver? 1 ao quadrado é 1, né? Menos 6, porque 6 vezes 1 é 1 mesmo, então 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 5, 0, olha só. Aí, acidentalmente, né, encontramos uma raiz, né? Não é isso? Achamos uma raiz da função, né? Não é isso? Raiz daquele valor de x que torna y igual a 0, então. Para x igual a 1, y igual a 0. Vamos pegar o ponteiro aqui, que é mais fácil, né? Vamos lá, para 2, ó. 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 2, 12. 4 menos 12, menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Ok, galera? Depois substituindo 3 lá vai nos 4. Né? Então observe aqui que o y estava positivo, foi até 0, ficou negativo, chegou até no menos 4, voltou para menos 3, ficou a 0, ficou positivo de novo. Então a gente percebeu que nesta função aqui, ó, para essa função, o x, o y variou, mudou o sinal, né? Era positivo, foi a 0, ficou negativo, voltou a 0 e voltou a ser positivo. Não é isso? Interessante, né? Será que isso vai acontecer com toda função polinomial de segundo grau? Não. Nós vamos ver que em alguns casos ela não muda de sinal. Tem funções que vão ser sempre positivas ou sempre negativas. Tem casos que ela fica no zero uma vez só, né? Não é isso? Então vamos lá. Para a gente estudar isso melhor, a melhor maneira de estudar os sinais é por meio dos gráficos da função, né?
A gente já sabe que o gráfico é uma parábola. E aí nós vamos voltar para o nosso velho amigo, o GeoGebra, e vamos trabalhar os gráficos da função e vamos ver cada um dos casos. Então, galera, vamos lá. Aí está o GeoGebra, né? Na sua tela, na sua tela, mostrando os eixos cartesianos, é isso? Ó. Eixo vertical do Y, eixo horizontal do X. A gente pode aproximar, pode afastar, tudo bem? Bom, nós vamos dar entrada aqui na mesma função que eu dei o exemplo lá, né, galera? Vamos lá. X2, né? Mais menos 6x mais 5, não é isso? Olha lá, olha essa menina ali. Observe aí o gráfico daquela função. Nós acabamos de fazer o estudo do sinal dessa função por meio de uma tabelinha, né? Que a gente foi experimentando valores, não é isso, minha gente? Ó, por exemplo, aqui, ó. Nós começamos com o menos 1 estaria por aqui. Por menos 1, a imagem dele deu 12, né? Não é isso? Se eu ampliar bastante aqui, eu vou ver o menos 1. Só que eu não vou ver o 12, que está lá para cima. Não importa. Esse é o gráfico daquela função que a gente estudou agora. Observe que interessante, olha. Se eu considerar valor, aqui está o 1, ó. Isso aqui é 1, vamos ver se é 1 mesmo. É 1, tá vendo? Ó, 1 aqui, viu? 1, 2, 3, 4, 5, olha. Se você for olhar na nossa tabelinha, você vai ver que a imagem do 1 é 0 e a imagem do 5 também é 0. O que significa que 1 e 5 são as raízes. Claro, gente. Raiz é exatamente o valor de x que faz com que o y seja 0. Ora, se o y é 0, no gráfico ele vai estar cortando o eixo horizontal, né, galera? Para x igual a 1, quanto que é y? É 0 aqui, ó. Tá aqui mesmo. Se você diminui um pouco o x, ó, o y dá um valor positivo. Por outro lado, se você aumenta um pouco acima do 1, olha o que está dando o y? Um valor negativo. Tudo bem, gente? Perceberam aí? Então, olha só, galera. Entre 1 e 5, as imagens são todas negativas. Qualquer número entre 1 e 5, ó. Tá vendo aqui? Qualquer número entre 1 e 5 vai ter imagem negativa. Por quê? Porque o gráfico vai estar para baixo. Olha aqui. Se eu pegar o 2 aqui, qual que é a imagem do 2? Está aqui, ó, menos 3, ó. Se eu pegar o 4, qual a imagem do 4? É menos 3 também. Ó. Se eu pegar, por exemplo, o 4,5 aqui, a imagem deu próximo de menos 1, não sei, tá vendo? De qualquer maneira, qualquer valor entre 1 e 5 vai ter imagem negativa. Em contrapartida, os valores extra-raiz, ou seja, maiores do que 5 ou menores do que 1, tem imagem positiva, tá vendo? Se eu pegar um valor aqui, ó, esse valor está fora da... É um valor extra-raiz, ele é menor do que 1, né? Qual que é a imagem desse número aqui? É aproximadamente 3, né? Não é isso? Ó. Não é isso? Da mesma forma, se eu pegar esse outro valor aqui, qual que é a imagem dele? É positivo, tá? Então, para esta função aqui, o que a gente pode garantir? Bom, que ela tem valores entre as raízes positivos, negativos. Os valores extra-raízes são negativos, são positivos, perdão. Entre as raízes, ou seja, entre 1 e 5, a imagem é negativa. Menor do que 1 é maior do que 5, imagem positiva. Tudo bem, galera? Isso aqui, galera, está relacionado com várias coisas. Está relacionado com o valor do delta, o valor do A, do B e C. Né? Imagina se eu mudasse aqui, ó. Vou mudar apenas o sinal de A. Vamos passar para um valor negativo. Como é que vai ficar a curva? Vamos ver? Olha só o que aconteceu ó, quando eu mudei o valor de A. Tá vendo, minha gente? Olha só. Ela continua tendo raízes, duas raízes, só que agora 7 e 1, né? Não é isso? E o que aconteceu? Os valores entre as raízes ó, ficaram positivos e os extra-raízes ficaram negativos. Perceberam? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem valores entre as raízes positivos e fora das raízes negativas. Vamos fazer uma outra mudança aqui. Vamos voltar aqui para positivo, não é igual estava antes. E vamos aumentar aqui o valor de
para 7. O que acontece? Ó? Foi pouco, né? Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Vou aumentar para 12, por exemplo. Olha só, galera. Quando eu entrei para 12, o que acontece com essa função aqui? Qualquer que seja o valor de x, lá do menos infinito até o mais infinito, ela ficou positiva. Perceberam? Então essa função, gente, ela vai ser sempre positiva, ou seja, o y não vai variar. O sinal da função não vai variar. Tudo bem? Observe que eu modifiquei o valor do c aqui, né? Estava 5, eu passei para 12. Né? Foi um valor experimental. Né? De qualquer maneira, existe um critério que está lá no PET, né? Que você define exatamente quais têm que ser os valores de A, B e C para que a função tenha uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz. Não é isso? Vai depender fundamentalmente do delta. Está lá muito claro no PET de vocês. Vocês vão lá dar uma olhada. Se o delta for positivo, significa que ela vai ter raízes reais, duas raízes reais, né? Esse caso aqui, o delta é positivo? Não é não. Ó. Ela não tem nenhuma raiz real, ó. Então, evidentemente, eu já sei que o delta não é positivo. Não preciso nem fazer as contas, né? Por quê? Estou vendo pelo gráfico que ela não tem raízes reais. Não tem raízes reais porque não cortou o eixo do x. Ficou claro aí, galera? Bom, seguindo o PET direitinho, vocês vão ter realmente condição de fazer os exercícios. Mas o mais importante é entender isso aí. As funções polinomiais do segundo grau sempre terão como gráficos parábolas, né? Que podem ter concavidade voltada para cima quando o A for positivo, ou voltada para baixo se o A é negativo, né? O que acontece? Se a concavidade é voltada para baixo, ela começa crescente, vai até o máximo, que a gente chama, esse ponto que a gente chama de vértice, né? E a partir daí começa a decrescer, né? Então, se a concavidade é voltada para baixo, ou seja, quando o A é negativo, ela é inicialmente crescente, vai até o máximo e depois decresce. O ponto de máximo fica onde? No vértice. Esse é o vértice da sua parábola. No caso, o vértice aqui está relacionado a um valor máximo de y. Tá? E, por outro lado, se o A é positivo, ela passa a ter uma concavidade voltada para cima. E aí, ao contrário, começa decrescente e vem até o mínimo também no vértice, não é isso? Depois passa a ser crescente. Toda função polinomial de segundo grau é assim. Ela poderá ter ou não ter raiz. Ó. Se eu mudar aqui para 5, que estava antes, né, gente? Vocês vão ver que ela tem raízes, ó. São esses valores aqui, ó. Por que tem raiz? Ora, porque esse valor aqui, gente, é o valor de x que torna y igual a zero, né? É exatamente o ponto que ela corta o eixo do x. Ela corta o eixo do x no valor de y igual a zero. Ok, minha gente? Bom, então é isso. Para determinar os vértices, seja máximo ou seja mínimo, as fórmulas estão lá no PET. Vocês dão uma olhadinha e a gente resolve essas questões aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.